Salve, 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 meu nome é Dr. Osvaldo Carvalho de Andelino. Esse é o curso de Engenharia de Computação, eu sou do 8º semestre e essa é a disciplina de Construção e Análise de Algoritmo, ministrada pelo professor Igor Júnior. O nosso tema do vídeo é o algoritmo de Dijkstra, que é um algoritmo para encontrar o caminho mais curto entre dois pontos em um grafo. Ele foi criado pelo Edsel Dijkstra em 1959. Esse cara é um engenheiro e cientista da computação. O nosso interesse principal nesse vídeo é mostrar o seu funcionamento, o funcionamento do algoritmo de Dijkstra no passo a passo, tá? Para ver como é que ele funciona debaixo dos panos. Mas para que o algoritmo de Dijkstra? Por que ele é usado? Hoje em dia ele tem muita aplicabilidade, ele é aplicado em muitas coisas. Eu trouxe alguns exemplos aqui, como sistema de navegação, né? Em GPS. Um exemplo disso é o Uber, que você pega. Quando você pega o Uber, ele já calcula a rota do ponto de onde você está embarcando até o ponto onde você quer chegar. E tem também, ele é usado também em roteamento de redes, onde é usado para planejar uma boa infraestrutura de rede que vai fazer um tráfego de dados mais fluido. E temos também a parte da logística de transporte, né? Onde, por exemplo, temos uma empresa de entrega, né? Ele é preciso fazer uma boa gestão, aliás, um bom cálculo de rota que não vai gastar muita gasolina para fazer a entrega em todas as partes. Ou, por exemplo, o intercâmbio, como eu mencionei aqui, se formos pensar nos campos Liberdade, Palmares, Heróis, como pontos de um grafo, dá para fazer um cálculo de rota para que os intercâmbios peguem a maior parte das pessoas de um jeito mais eficiente e gastando menos gasolina. Show! Esse é só um exemplo de código em JavaScript que usa o algoritmo de Dijkstra. Eu achei interessante mostrar aqui como é que é o código, mas o nosso interesse principal aqui vai ser mostrar como é que ele vai funcionar debaixo dos panos. Essa é a parte em que insere o grafo no código, né? Geralmente o pessoal ouve grafos e pensa tipo bolinhas ligados com umas às outras e tal. Mas quando você for representar num código, geralmente é assim que vai ter que ser feito, tá ligado? Agora, chegamos na parte principal do nosso vídeo, que é o funcionamento passo a passo do algoritmo de Dijkstra. Peguei esse grafo como exemplo e vamos começar a ver como é que ele funciona por debaixo dos panos. Levem em conta que alguém entrou, tipo, eu dou o programa e pediu para que o algoritmo encontrasse a menor distância de todos os vértices até o ponto zero, até o vértice zero, nesse caso. Basicamente, o algoritmo de Dijkstra funciona em 4 passos: a inicialização, a seleção do próximo nó, a atualização das distâncias e a parte da próxima etapa. Como isso funciona? Vamos ver. Todo algoritmo de Dijkstra começa com 2 listas. Uma lista onde lista todos os nós que não foram visitados ainda, e uma lista que guarda só as distâncias para poder atualizar e calcular as outras distâncias. Como é que funciona? Ele já inicia todas as distâncias como infinito, menos a distância do nó de ponto de partida, e já tira o nó de ponto de partida na lista dos nós que não foram visitados ainda. Então ele seleciona já o primeiro nó, que é o nó do ponto de partida, para visitar os seus nós adjacentes. Como é que funciona isso? Começando no nó 0, que é o nó do ponto de partida, ele já marca ele como um nó que já foi visitado e tenta visitar os nós que são adjacentes a ele. Nesse caso, o nó 1 e o nó 2 são os nós que estão ligados ao nó 0. Então, ele visita cada um e atualiza as distâncias para o nó 0. Então,
Então, se formos ver aqui na lista das distâncias, temos que o 1 e o 2 já foram atualizados as suas distâncias, e a menor distância é a do ponto 0 para o ponto 1. Então, como o nó 0 já nos forneceu tudo que pode nos fornecer, ou seja, todas as informações que podemos ter do nó 0, vamos marcar ele como um nó que já foi visitado e não vamos voltar para lá mais. Vamos agora passar para o próximo nó. Como é que é feito esse processo de passar para o próximo nó? Você vai na lista, é verificado a lista, você faz a seguinte pergunta: qual é o nó daqui com a menor distância já registrada, né, mas que ainda não foi visitado? Nesse caso vai ser o nó 1. Agora o próximo passo é selecionar o nó 1 e visitar os seus nós adjacentes. Agora sim, selecionado o nó 1, temos que os nós que são adjacentes para ele são o que? O nó 0, que já foi visitado, e o nó 3. Então, os únicos nós que vão ser visitados agora são só os nós que ainda não foram visitados. Nesse caso, o único nó que está ligado a 1 que ainda não foi visitado é o nó 3, né? Então, visitamos o nó 3 e atualizamos a distância. Aqui, como podem ver, foi atualizado com a distância 7. Por quê? Porque como o nó 1 não é o nosso nó de ponto de partida mesmo, então somamos a distância entre o nó 3 e o nó 1 com a distância do nó 1 para o nó 0, que é o nosso ponto final. Ou seja, vamos ter a menor distância ainda, que já foi calculado, de 3 até 0. Então, a soma desses dois, o 5 e o 2, que são os custos dos caminhos dessas arestas, aliás, sim, dessas arestas, né, é 7. E como, nesse caso, atualizamos já o nó 3, que é o único nó que é o nó adjacente do nó 1, vamos passar para o próximo passo. Por quê? Porque o nó 1 já não tem mais informação para nos fornecer. Já visitamos todos os nós que são adjacentes para ele. E vamos passar para o próximo nó e vamos fazer aquela mesma pergunta de novo: qual é o nó com a menor distância e que ainda não foi visitado? Nesse caso vai ser o nó 2. Beleza. No nó 2, vemos que também o único nó que é adjacente para ele, que ainda não foi visitado. Nesse caso, os nós que foram visitados já são tirados da lista dos nós que não foram visitados. Ou seja, como podem ver aqui, cortei todos os nós e já visitei. Nesse caso, vendo que o nó 3 já tem uma distância atualizada, vamos calcular a distância dele para o nó 2, fazer a soma e comparar com a distância que já tínhamos atualizado antes. Nesse caso, o custo para o nó, aliás, o custo do caminho para o nó 3, do nó 3 para o nó 2 é 8, somando com o 6, que é o custo do caminho do nó 2 para o nó 0, vamos ter uma distância de 14. E como já tínhamos uma distância menor para chegar no nó 0, então vamos descartar essa distância e continuar o nosso algoritmo. Fazendo o que? Já que o próximo passo, como o 2 já não tem mais informação para nos fornecer, já visitamos todos os nós que são adjacentes para ele, vamos passar para o próximo nó. Obviamente, se formos ver na lista das distâncias, o único nó que temos já a sua informação da sua distância que ainda não foi visitado vai ser o 3. Então, ele é o próximo nó que vamos selecionar. Selecionado o nó 3, vemos que os nós que são adjacentes para ele são o nó 4 e o nó 5. Atualizando, vamos fazer a mesma coisa de novo, atualizar a distância e calcular. Vendo aqui a menor distância que do 3 que já foi registrado é 7. Então, vamos fazer a soma de novo. O custo do caminho para o nó 5 é 15, somando com 7 vai dar 22. E o custo do caminho do
nó 4 para o nó 3 é 10, somando com o 7 para o nó 0 vai ser 17. Então, visitado todos os nós, né, que são adjacentes ao texto, vamos passar de novo e fazer aquela mesma pergunta de sempre. Qual é o nó que já temos a sua distância, mas que ainda não foi visitado? O nó com a menor distância. Nesse caso, obviamente, vai ser o nó 4. Então, vamos selecionar o nó 4. Selecionando o nó 4, vemos que os nós que são adjacentes a ele são o nó 5 e o nó 6. Se formos ver, o nó 5 tem o peso 22, aliás, a menor distância já registrada para ele é 22. E fazendo os cálculos aqui, fazendo a soma do peso da aresta do nó 4 para o nó 5 e somando com 17, que é o menor, que é a distância do nó 4, vamos ter 23, que é maior que 22. Então vamos deixar o 22 como distância do nó 5. E vamos visitar também o nó 6, que é o nó adjacente ao 4. E como ainda não tínhamos visitado antes, então vamos atualizar a sua distância, que é a soma do peso, né, da aresta entre ele e o 4, e o 17, que é a distância do 4 para 0. Nesse caso vai ser 19. Então vamos selecionar o próximo nó, com aquela mesma pergunta: qual é o nó com menor distância que ainda não foi visitado? Nesse caso é o nó 6. Selecionado o nó 6, vemos que o único nó que é adjacente a ele e que ainda não foi visitado é o nó 5. E como o peso da aresta do nó 5 para o nó 6 é 6, e somando com 19 vamos ter um número maior que 22, vamos manter o 22 como a distância de 5 e marcarmos o nó 6 como já visitado. Obviamente, o próximo nó que vai ser selecionado é o nó 5, e como já visitamos todos os nós do grafo, o algoritmo para por aqui. Esse é o critério de parada, quando todos os nós forem visitados e todas as distâncias já foram atualizadas. Esse é o critério de parada do algoritmo de Dijkstra. E basicamente é assim que o algoritmo de Dijkstra funciona, bem simples. Agora, falando da complexidade do algoritmo de Dijkstra, né? Peguei um código em Python, esse é um algoritmo em Python. Peguei um código e fiz os cálculos da sua complexidade e gostaria de apresentar aqui para vocês. Nesse caso, algumas anotações antes de entrarmos. Nesse caso, o V vai representar o número de vértices no grafo e o E vai representar o número de arestas. Beleza. Para a parte onde o algoritmo cria o dicionário, ele vai levar uma complexidade de O de V. Por quê? Porque o dicionário que vai ser criado vai levar só em conta o número de vértices, né? Então é justo dizer que a complexidade dessa parte do código vai ser O de V. E tem a parte também de inserção de todos os vértices na fila de prioridade, que tem a complexidade de O de V de log de V. A parte de cada extração de vértices da fila de prioridade, ou seja, a operação heap hop, tem a complexidade O de log de V. E tem também a parte do relaxamento das arestas, né, e de cada vértice. Esse daqui vai levar a complexidade O de E, obviamente, por causa do número que é levado em conta só o número das arestas, nesse caso. E cada inserção na fila de prioridade durante a operação, né, a operação anterior, que é a operação de relaxamento das arestas, vai levar a complexidade O de log de V, nesse caso. Mas no geral, tendo uma visão geral do algoritmo, o algoritmo de Dijkstra tem uma complexidade O de V ao quadrado. Agora, falando das vantagens e desvantagens, obviamente o que faz o algoritmo de Dijkstra ser bem famoso hoje em dia é a sua simplicidade e
o seu otimismo em trabalhar com grafos ponderados, né? Como vimos na parte do funcionamento. A sua desvantagem é que ele não funciona bem com grafos com pesos negativos nas arestas. E também pode ser lento com grafos que tem vértices demais. Tipo, imagina um vértice, um grafo com 1000 vértices, 100.000 vértices. Como vimos na parte de funcionamento, o algoritmo vai ter que visitar todos os vértices para poder calcular as suas distâncias mínimas. Uma alternativa que eu achei interessante mostrar aqui para o algoritmo de Dijkstra também pode ser o algoritmo de Bellman-Ford. Mas no geral mesmo, é assim, todo algoritmo, como já sabemos na sala de aula, todo algoritmo tem a sua complexidade, mas tem também alguns problemas que ele não vai conseguir resolver bem. No entanto, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que tenha gostado. Tá dado o papo, aquele abraço. Nós.